Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido o nome do nosso Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ficamos em pé, por gentileza. E você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 16. Capítulo de número 5, versículo de número 16. A glória do Deus vivo, já estamos no 4º dia da campanha Gratidão. Aleluia. Gratidão ao Senhor por todos os seus benefícios, por suas infinitas misericórdias. Nós não merecemos e nem vamos merecer, mas todavia a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. Aleluia. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 16. Quantos encontraram a palavra do Senhor? Diga eu. Leamos a palavra do Senhor que diz assim, versículo de número 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Versículo de número 18. Em tudo dê graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mais uma vez, versículo de número 18, parte A. Em tudo dá graça. Vamos lá? Em tudo dá graça. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Então coloque a Bíblia onde você escolher para sentar. Vamos agradecer. Quantos vieram só para agradecer? Agradecer ao Senhor por tudo. Agradecer ao Senhor, soberano Deus e eterno Pai. Queremos tributar ao Senhor a honra. Queremos tributar ao Senhor a glória. Queremos tributar ao Senhor a nossa adoração. Queremos te agradecer, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigada, Senhor Deus, por tua bondade. Obrigada por tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigada por nos manter de pé. Senhor Deus, alaba, chama, alaba, canta, raia. Chonderaba, chore, me canta, raia. Eu quero louvar, Senhor, teu santo nome. Por mais, Senhor amado, ao longo desses anos o Senhor tem aberto esta porta, chamado clamor do meio-dia. E ao longo, Senhor, desses anos estamos aqui para te adorar. Orava, chora, macanda, rolava, xandaraia. Obrigado pelo ar que estamos respirando. Obrigado por ter nos acordado hoje pela manhã. Obrigada, Senhor amado, por tamanho privilégio de ser chamado de filhos e filhas. Obrigada, Senhor, abaixando a câmara, abacandaraia. Eu louvo teu santo nome por essa igreja. Eu louvo teu santo nome, Senhor amado, pelo anjo da igreja, pastor Elvis Sabina. Eu louvo, Senhor amado, teu santo nome pelo corpo de obreiros que o Senhor tem levantado nesta obra. Alabaxora, bacana, alabaxandaraia. Obrigada, Senhor amado, pelo ciclo de oração, mulheres que oram. Obrigada, Senhor amado, pela mocidade, Deus Shaddai. Obrigada pelos cordeirinhos de Cristo. Obrigado pelas famílias que o Senhor tem enviado. Obrigada, Senhor, alabaxandaraia, por cada membro, por cada congregado, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, pelos congregados do clamor do meio-dia. Obrigada, Senhor amado, pelos que já passaram por aqui aos longos, Senhor, desses 14 anos. Senhor, eu quero louvar e bendizer o teu santo nome. Senhor amado, como diz o apóstolo, orai sem cessar. Em tudo dê graça, porque essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade do Senhor, em tudo dá graça. Mesmo, Senhor, que os dias sejam difíceis, devemos dar graça por tudo. Senhor Deus, queremos louvar e bendizer o teu santo nome. A minha oração, Senhor, é de gratidão. A minha oração, Senhor, é de louvor. A minha oração, Senhor amado, é só para te louvar
sejam, Senhor amados, infinitas. Mesmo assim eu não conseguiria lhe agradecer. Mesmo assim eu não conseguiria, Senhor amado, louvar o teu santo nome como o Senhor tem que ser adorado e reverenciado. Mas, Senhor, na minha insignificância, na minha pequenez, eu quero, Senhor amado, reconhecer o teu poderio sobre as nossas vidas. Sem o Senhor nós somos nada. Sem a tua graça nós não somos nada. Sem a tua misericórdia nós não somos nada. Então, Senhor Deus e Pai, Pai amado, soberano, olha com teu olhar de misericórdia. Abençoa os teus servos, Senhor, que ao longo desse ano de 2024 subiu nessa tribuna, pregou a tua palavra no clamor do meio-dia. Senhor Deus, louvamos o teu santo nome e bendizemos. Senhor, recebe essa primeira oração dessa campanha gratidão. Senhor, é pouco, mas todavia eu te peço encarecidamente, ouve a nossa oração de agradecimento. Senhor Deus, eu quero apresentar a vida do teu ungido, do teu servo, Diácono Fábio, que o Senhor possa usar ele uma vez mais em cima dessa tribuna, desse altar, que o Senhor possa tomar a boca dele, Senhor amado, e continuar falando conosco, pois eu sei que o Senhor deu a palavra certa para o teu servo. Luz ao Senhor nessa tarde, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Ainda de pé, vamos receber o servo do Senhor, Diácono Fábio. Deixa eu te usar. Aleluia, Deus de glória. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, todos viram que foi lido pela missionária Evelyn, né? Basicamente, o que o Senhor está falando conosco aqui em Tessalonicenses, versículo 16 é alegre-se. O versículo 17 é orem. E o versículo 18 é agradeçam. Resumidamente, essa é a direção que o Senhor tem colocado. E quando recebi o convite do pastor Elvis para assumir o clamor do meio-dia, nessa quinta-feira abençoada, eu já sabia que o Senhor queria falar com a igreja. E o nosso cerne da mensagem de hoje é o versículo 17: orai sem cessar. Aleluia. Oração, irmãos, é uma arma poderosa, né? Deixa eu convidar os irmãos a se sentarem primeiro, com os vossos assentos. Aleluia, Deus. E é preciso que a gente sempre se conscientize do poder que há na oração, porque sem oração não há vitória. É verdade. O missionário Evelyn foi perguntado por um pregador norte-americano o que era mais importante, a palavra do Senhor ou a oração para manter a igreja de pé. O pregador ficou assim e falou: a pergunta que o senhor está me fazendo é a mesma que perguntava a um pássaro qual que é a asa dele mais importante, é a esquerda ou a direita. Sem as duas ele não voa. A igreja não se mantém de pé sem a palavra e sem as orações. Os apóstolos tiveram que levantar os primeiros diáconos, porque eles precisavam se manter em oração na edificação inicial da igreja do Senhor Jesus. Então a oração é uma arma poderosa. É Deus, aleluia. É um processo que fala com a gente antes da prova, durante a prova e depois da prova. Antes da prova, quando o irmão está em oração, ele demonstra sua dependência de Deus. Durante a prova, ele está mostrando a perseverança dele para com Deus. E depois da prova, quando passou tudo e foi vencido, ele está demonstrando que o apóstolo fala aqui no 18. Ele está agradecendo a Deus, o coração dele está grato a Deus e ele se mantém em oração. E todo esse processo, irmãos, chama-se comunhão. Antes da prova é dependência, durante a prova é perseverança e depois da prova é gratidão. Todo esse processo chama-se comunhão com o Senhor. E Deus, Ele não tem filhos favoritos, mas Ele tem amigos íntimos. É necessário que a gente entenda isso.
que a gente só pode ser amigo íntimo do Senhor se nós passarmos tempo com o Senhor. Obrigado. Se nós passarmos tempo com Ele em oração, em comunhão, dependendo dele antes, durante e depois de todo o processo. O Senhor não tem filhos favoritos, né? Mas Ele tem sim amigos íntimos, como Moisés era amigo íntimo dele. E a gente sempre brincou lá em casa com uma questão, falando em questão de filhos favoritos. A gente sempre brincou lá em casa que o filho favorito da minha mãe é o Érico, meu irmão mais velho. Por que você sabe disso? Porque tem uma foto dele desse tamanho e a minha do Júnior é 2, 3x4, uma do lado da outra. E aí ela denuncia o favoritismo. Então isso sempre foi uma brincadeira nossa lá em casa, que a gente nunca levou a sério. Mas a minha filha, que já está com 10 aninhos, quando ela percebeu essa brincadeira, ela, papai, é sério que o tio Eric é o filho favorito da vovó? Eu falei, é sério, filha. Mas você não fica triste com isso? Eu falei, não fico não. Eu falei, filha, na verdade, não é questão de ser filho favorito, é questão de contextos diferentes. Quando a sua avó ficou grávida do meu irmão mais velho, o Eric, ela não era casada ainda com o vovô. Então ela imaginou que durante o término do namoro deles, enquanto ela havia engravidado, ela achou que ia criar aquele filho sozinha. Ela imaginou que ela ia ter que ser pai e mãe daquela criança. Era o primeiro filho, ela desenvolveu todo um sentimento com ele. Quando eu e o tio Júnior nascemos, ela já era casada, ela já tinha um marido, já era diferente. Então, tem todo um contexto. Ela, agora eu entendi, papai. Eu falei, então é por isso que a gente brinca para dizer que o Eric é o filho favorito, quando na verdade a minha mãe ama a nós três de forma igual, né? Aí ela desenvolveu uma outra teoria. Falou, papai, não é o tio Eric o filho favorito da vovó. Eu falei, não? Como é que você sabe disso? Não. Eu falei, é quem, filho? É o senhor. Eu falei, eu? Ela disse, é o senhor que é o filho favorito da vovó. Porque vocês se falam todo dia, vocês vão para a igreja juntos, vocês fazem tudo junto. Tenho certeza que o senhor é o filho favorito da vovó. E a conclusão da minha filha deriva da lógica, né? Por quê? Porque a gente se fala todo dia, nós somos parceiros de madrugada, nós somos parceiros de igreja, nós somos parceiros de oração. A gente está sempre envolvido com as mesmas causas em defesa da família, em defesa do nosso ministério, em defesa da nossa família. Então, está sempre ali ela lá, e isso mostra essa comunhão. Na verdade, o que a Sara identificou foi a comunhão que eu e a vovó temos, né, em relação a todas as circunstâncias. Então, ela identificou isso, porque a gente se fala todo dia. Então, para eu ter essa grande comunhão com Deus, é necessário que eu converse e entre na presença do Senhor todos os dias. E essa só é possível mediante a oração. Só é possível mediante esse momento de intimidade com o Senhor. Eu tenho um amigo, juiz federal, o Frederico, o Fred, mora em Brasília. A gente se fala uma vez por ano. É meu amigo do coração. Amo de paixão, Fred. Mas a gente se fala uma vez por ano. No aniversário dele, eu já ligo para ele, chegou a hora da nossa ligação anual, Fred. E a risada é gostosa, a gente dá aquela pequena atualizada, mas é diferente da gente conversar todos os dias. Um monte de detalhes está sendo ocultado do meu amigo, apesar de eu amá-lo de todo o meu coração e saber que ele sentiu o mesmo por mim. Mas a nossa comunhão não é tão grande, diferente da comunhão que eu tenho com a minha mãe. Nessa questão da gente estar sempre conversando. E é nesse aspecto que Deus chama a atenção da igreja, que é necessário que nós tenhamos com o Senhor essa força, porque às vezes a oração é tratado como um aspecto de menor importância. A gente usa ela no final. Olha, eu já fiz tudo que eu podia fazer, agora só me restaurar. Só me restaurar, não tem mais o que fazer, só me restaurar. Quando essa opção tinha que ser a primeira e a última. E a gente só deixa ela por último, né? Tem um amigo hospitalizado e a gente ora com fé e já vê o milagre que Deus está fazendo na vida dele.
Mas infelizmente nós temos deixado a oração como algo de menor importância. E se a gente for olhar o livro de Hebreus, no capítulo 11, quando fala da galeria dos heróis da fé, lá fala dos 3 primeiros heróis da fé: Abel, Enoque e Noé. Abel, tudo bem, a gente sabe o que ele fez, né? Ele elevou um altar para o Senhor e ofereceu, foi sacrifício ao Senhor e foi aceito. O pai dele nunca tinha feito isso. Não lembro de nenhuma passagem no Éden, Adão fazendo alguma oferta para Deus. Não existe, mas o filho dele fez. O filho dele fez isso para Deus, e nós sabemos porque Abel é considerado um dos heróis da fé. E aí tem também Noé. Noé fez uma grande arca, ouvindo a voz do Senhor, medindo aquilo em côvados. Aleluia, Deus. Côvados é do cotovelo até a ponta do dedo. E ele fez, olha, em tantos côvados faça isso, em tantos côvados faça aquilo. E o pastor Iago Martins, ele estava no Kentucky, onde foi feita uma réplica da Arca do Senhor. É impressionante a dimensão daquilo. Ele entra e mostrou no vídeo, eu fiquei impactado com tudo que ele fez. Então eu consigo entender por que Noé também é considerado um grande herói da fé. Olha só esses dois, que grandes feitos eles fizeram, né? Que estão registrados na palavra de Deus. Mas lá também está chamando a atenção para Enoque. Abre lá o Gênesis e procura o que Enoque fez. Ele fez um altar também, ele fez uma arca também. O que Enoque fez para o Senhor? Né? Mas não tem nenhum registro de um grande feito dessa forma. Aleluia. Mas ele andou por mais de 300 anos com Deus. A intimidade dele com o Senhor, de ter dos 65 aos 365 anos de idade, ter andado com Deus, quando era numa época em que os homens viviam até 900 anos, como Matusalém, que tinha 969 anos, quando ele conheceu a morte. Deus não permitiu que Enoque conhecesse a morte, nem experimentou isso. Pelo fato de ele ter andado dos 65 aos 365 anos com Deus, Deus o tomou para si. Aleluia. Deus levou aquele homem para o céu, porque aquele homem já tinha trazido o céu até onde ele morava. Já não tinha mais sentido ele habitar nessa terra. Com tanta comunhão, com tanta amizade, com tanto que ele andava, ele caminhou com Deus por 300 anos. Por isso que o nome dele está registrado lá na galeria dos heróis da fé. Aleluia. Ele não conheceu a morte. E por falar no homem que não conheceu a morte, temos outro grande exemplo de homem que não conheceu a morte, que é Elias. Elias também não conheceu a morte. E Elias era um homem de oração, com certeza. Ele não só fazia a vontade de Deus, como ele sofria por causa dela, como ele tinha que se esconder por causa dela, como ele tinha que ser alimentado por corvos, porque Deus não tinha um homem que ele conseguisse levantar para socorrer aquele outro homem. E ele foi ali alimentado pelo Senhor por meio das aves. E as orações de Elias, se a gente for cronometrar aqui, não dá 30 segundos, se for as que estão registradas na palavra de Deus. A gente pode ver aqui em 1 Reis 18, versículo 36 e 37, fala bem assim, ó: depois daquele de terem preparado o altar para Baal, os servos de Baal invocando o seu Deus, e nada aconteceu. Quando foi a vez de Elias, ele simplesmente disse: sucedeu pois que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse, olha o que ele disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o coração para trás. Irmão, só nessa pequenina oração, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água.
Nessa oração pequenininha, Deus já fez esse. Glória Olha a a Deus, outra oração aleluia. deles, em 2 Reis 1:12. E respondeu Elias e disse: se eu sou homem de Deus, desça o fogo do céu e te consuma a ti e teus 50. E o que aconteceu? Então o fogo de Deus desceu do céu. Para que nós consigamos ter esse favor sobrenatural de Deus na nossa vida, é necessário passar tempo com Ele. É verdade. É necessário investir tempo com o Senhor, fazer com que nós sejamos mais e mais conhecidos por Ele, ter mais relação e intimidade com Ele, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor absoluto, Aleluia, meu Deus. que opera de todas as formas, inclusive opera no silêncio. Nós temos que entender que o nosso Senhor também opera no silêncio. Todos nós conhecemos a história de Jó, daquele servo fiel. Todos nós conhecemos a história dele. E aí a gente vê que, como é que ela acontece? Está lá, Satanás aparece, e ele zanzando pela terra, e ele fala para Deus o que ele estava fazendo. E o que Deus fala para ele? Viste meu servo Jó? Você já pensou Deus enfrentar Satanás usando o teu nome? Viste a minha serva Evelyn? Aleluia. Viste a minha serva Margarete? Imagine Deus falando: viste o meu servo, o seu nome? Glória a Deus, aleluia. Você consegue abrir a tua carteirinha de trabalho, está lá o teu empregador, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você é servo dele. Aleluia. É lindo, irmãos. E Satanás faz aquela provocação e Deus permite o que acontece, e tudo e a gente vê a vida de Jó virando de cabeça para baixo. Só que aí no livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 4, Satanás fala pela última vez. E no capítulo 2, no versículo 6, Deus encerra também a sua participação e para. A partir dali, começa a falar a mulher de Jó, os amigos de Jó, Jó também reclamando, porque ele não blasfema, mas ele é humano. Olha tudo que aconteceu com ele, né? Ele começa e ele lança do capítulo 3 até o capítulo 37, Deus em silêncio, todo mundo falando menos o Senhor. E Jó lança 16 perguntas ao Senhor: por quê, por quê, por quê, Senhor? E ele manda mais 34 queixas. Ele faz 50 indagações para Deus. E aí, no capítulo 38, Deus retoma o protagonismo de tudo. E ele não responde nenhuma das perguntas de Jó. Pelo contrário, ele devolve outras 70 perguntas para Jó, para ele saber com quem que ele estava falando. Por acaso onde estava você, Jó, quando eu firmei os fundamentos da terra? Por acaso pode você pescar o Leviatã com o anzol? Quem primeiro deu a mim, Jó, para que eu tenha de retribuir, por tudo que há debaixo do céu é meu? Deus devolve para ele 70 perguntas e não responde nenhuma das que ele fez. E no final disso, ele fala: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem meus olhos. Por isso eu me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Nós temos um Deus, irmãos, que muitas das vezes vai nos restaurar, mas Ele nem sempre promete nos responder, porque Ele é Deus que também opera no silêncio. No silêncio do Senhor também tem resposta para a sua vida. Ele está trabalhando nas situações. Ele não ignora a sua vida, mas é necessário que a gente entenda isso. E mais que um Deus que opera no silêncio, nós também temos um Deus que muitas das vezes fala com o outro. Você chegou aqui com o coração apertado e aflito. Você chegou aqui e falou: Senhor, fala comigo na tua casa, na tua igreja. Senhor, levanta o teu servo, o pastor Elvis, para quando ele falar: Deus está falando aqui, levanta a mão para confirmar, ele não confirma a minha. Senhor, pede para o teu servo confirmar a minha mão.
Levanta a missionária Evelyn para entregar aquela revelação direta para mim. Usa a tua serva de forma poderosa, Senhor. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aí às vezes o Senhor fala com o que está na tua esquerda, com o que está na tua direita, e você que estava aflito, né? Falou aqui com ela, e a irmã Margarete fala comigo, Senhor, e falou com a irmã Brunier, e falou com a irmã Andressa, mas sou eu que estava pedindo desde ontem à noite, de madrugada, Senhor, era eu que estava pedindo. Mas o Senhor mostra, irmãos, lá no livro de Jonas, que às vezes ele não faz conforme a gente imagina. Cadê? O livro de Jonas está aqui. Aleluia, Deus. Jonas, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: E orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe. Olha o lugar que o homem estava orando. De dentro das entranhas do peixe. Não era no quarto dele em secreto, não era na igreja confortável, com ar-condicionado e muitas luzes. Não, foi de dentro das entranhas de um peixe. A gente vê nos filmes, né, quando o personagem principal é devorado, é engolido, que ele sai todo melado. Imagina, né, peixes em decomposição, aquele ambiente escuro, aquele negócio pegajoso, e o homem está lá dentro, orando a Deus, de dentro das entranhas do peixe. E aí, olha lá, e orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe. E no versículo 10, irmãos, Deus responde a oração, mas não para ele. No versículo 10 está escrito assim, ó: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. O Senhor respondeu Jonas, ele falou ao peixe, ele não falou com Jonas, ele falou, eu ouvi a oração dele, mas vem cá, você desce ali naquela praia. Deus está cuidando de todas as situações da sua vida. Ainda que você pense que Ele nem está falando contigo, que Ele nem está te ouvindo, mas Ele está cuidando de todas essas situações. Às vezes a gente está orando, Senhor, muda minha esposa, Senhor, muda o meu marido, e Deus faz o oposto. É você que muda, é você que está orando. Não é uma situação não, meu querido, é você que está precisando de mudança, né? Então eu já presenciei irmão que fala, ora comigo para eu ter uma esposa. Eu falei, não, eu vou orar para você ser um homem para ter uma esposa, porque você já está de brincadeira. Vamos orar para isso, vamos converter essa situação. E aí às vezes a gente fica aqui com aquele coração cheio de expectativa, né? Um dia eu lembro da missionária Evelyn aqui, o Senhor tomou ela de forma poderosa, como Ele costumeiramente faz, e estava entregando mensagens pessoais para as pessoas. E uma que estava sentada, vendo o quanto Deus estava entregando e derramando na vida do próximo, aquelas mensagens diretas, ela deu o celular para uma outra, entrou na fila e falou, Deus vai falar comigo, pode filmar que vai ser bênção. E aí quando chegou a vez dela, a missionária Evelyn deu um abraço, Deus te abençoe, minha irmã, Jesus é contigo, amém. Aí ela olhou para a câmera, desligou e nunca mais voltou aqui na igreja. Porque ela pensou que havia uma mensagem direta para ela, e ela recebeu uma mensagem, no entender dela, genérica, então ela não precisava mais voltar aqui. Porque às vezes a gente está esperando algo tão grandioso, desconsiderando tudo que Deus já está fazendo, desconsiderando tudo que o Senhor já fez. E por falar em oração, tenho que lembrar que a gente precisa da constância da oração. Deixa eu administrar meu tempo aqui para eu não passar. Aleluia. Mas Deus fala com a gente na palavra através da constância da oração. Em Daniel 6,10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava,
e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha só, o que o servo do Senhor fez, né? O que ele fazia. Que escritura é essa que foi assinada para Daniel? O imperador da época, Dario, o grande rei, ele constituiu 120 presidentes naquela nação, mas maior que os presidentes eram os 3 príncipes que governavam esses 120. E aí, mas o rei gostava tanto de Daniel que queria pôr ele como o maior dos príncipes, sendo ele diretamente responsável pelos outros 2 e os 120. E quando souberam disso, a inveja dominou os demais príncipes e eles quiseram pregar uma peça em Daniel. Então, mas não tem nada para acusar aquele homem, não existe, o homem é reto, o homem é direito, não tem nada. Não, mas tem um negócio que ele faz, ele ora o tempo todo para aquele Deus dele. Então vamos fazer uma escritura aqui para o rei assinar, para que em 30 dias só seja dada adoração ao rei. E quem fizer algo diferente disso, nós vamos acabar com ele, né? E aí assim é feito, a escritura é assinada, não pode mais orar para ninguém, a não ser pelo rei. E aí essa escritura foi assinada, é isso que está falando nesse versículo. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, não se importando com o efeito dela, entrou em sua casa, no seu quarto, onde as janelas estavam abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não fez só durante aquele momento, ele já antes já fazia isso, mostrando a constância daquele homem na presença do Senhor. Então Daniel nos ensina como nós devemos ter essa comunhão direta e contínua e constante com o Senhor. E é curioso que dá esse destaque para a janela, não é mesmo? Dá esse destaque para a janela. E essa curiosidade, irmãos, da janela estar aberta para a banda de Jerusalém, decorre de uma oração registrada em 2 Crônicas, capítulo 6, do versículo 36 ao 39, que foi uma longa oração feita por Salomão depois que foi construído o templo do Senhor, depois que ele edificou o templo do Senhor. Ele disse assim, Salomão, na oração: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem e os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha. Salomão já prevendo que o povo pudesse pecar e ser levado cativo, ele já fala isso, para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a te suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente fizemos, impiamente obramos, e se converterem a ti de todo o coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, a quem os levarem presos, e orarem para a banda de sua terra. Olha aqui, ó. Senhor, se levarem eles presos, cativos, mas se eles se arrependerem e se eles olharem para a banda da sua terra, dos seus pais, a essa cidade que escolheste, e nesta casa que edifiquei em teu nome, ouve então dos céus a oração deles. Olha só o que estava se cumprindo nas orações de Daniel, na sua constância, abrindo a janela e orando em direção a isso. E para a gente encerrar, irmãos, meu tempo já era, a gente fala aqui, muitas das vezes, que nós fomos orar, mas só que não saiu nada. Quem já passou por isso? De orar, mas não saiu nada. Assim, eu fui orar e eu não consegui, não saiu nada. Só que aí eu tenho uma palavra para animar o coração dos irmãos. Uma passagem muito conhecida em Mateus capítulo 6, versículo 6, fala assim, ó: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, né? E fechando a tua porta,
ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Irmãos, está escrito o quê? Que Deus te ouve em secreto ou que Ele te vê em secreto? Deus te vê. O teu Pai que te vê, não é nem preciso às vezes você falar. Só de você estar com o coração contrito e humilhado diante do Senhor, já é suficiente para que Ele entre com as suas misericórdias, com as suas providências na vida daquele servo que se prostrou diante dele. Ainda que palavra alguma saia da sua boca, porque como está já registrado aqui no Salmo 139, Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, me cercas o teu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu tudo conheces. Aleluia! Sem que haja uma palavra só em minha língua. Aleluia! Por isso que o Senhor vê o que está em secreto e já recompensa o filho dele que se prostrou. Glória a Deus! E encerrando, Lucas capítulo 5, versículos 12 a 16, fala da cura de um leproso. O que acontece nesse episódio, irmãos? O leproso está assim. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou e disse: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Mas ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas que ele fosse e mostrasse ao sacerdote e oferecesse pela purificação o que Moisés determinou, para que lhe servisse de testemunho. E aí o que acontece com Jesus? Mesmo ele falando, não fala para ninguém, porque ele não queria fama, ele não estava atrás disso, ele estava atrás de fazer a vontade de Deus. O versículo 15 diz: porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Apesar de Jesus não procurar essa fama chegou até ele. Nos tempos de hoje, irmãos, quando um pregador está famosinho, ele não tem capacidade mais nem de atender aos pastores que lhe fazem convite, tem que falar com os seus secretários. Ele curte aquela fama, ele curte os aplausos, como se o aplauso e toda a alegria devotada a Jesus no dia que ele entrou na Páscoa, montado em um jumentinho, é como se aquelas aplausos, aquelas vibrações fossem para o jumento e não para Jesus, porque o pregador ele não é nada mais que um jumentinho que leva Jesus nas costas. Ele não é digno de aplausos nenhum. É o Senhor que ele carrega nas costas, é que está recebendo toda a palma, toda a adoração, todo o louvor. Jesus não estava preocupado com essa fama. E o que ele fazia quando isso acontecia? Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Ali ele orava. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é essa: é orar. Orar pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. Quando foi a última vez que você acordou de madrugada para orar, impor as mãos sobre os seus filhos, sobre a sua esposa ou sobre o seu marido? Eu vi o pregador que disse que ele acordou na madrugada, estava a esposa dele orando, ele não quis interromper, e ela com as mãos nos pés dele: Senhor, guarda o meu marido onde ele pisares. Depois ela sobe para o peito dele: Senhor, guarda o coração do teu servo da soberba, da vaidade, que ele não vá por esse caminho. Depois a mão dela estava na cabeça dele: Senhor, dá mensagens novas para o teu filho, Senhor, abre a mente dele, a explanação do evangelho por meio dele. O Senhor tem usado o teu servo de forma poderosa. Era um esposo usando pelo marido, orando pelo marido. E nós precisamos adotar esse modelo de vida para nós.
até aqui foi o que me encomendou, Senhor, para essa igreja. E eu agradeço a minha oportunidade, Deus. Convido os irmãos a ficarem de pé. Glória! Para que nós oremos ao Senhor. Bendito Deus eterno Pai, te damos graças, Senhor, por o Senhor falar conosco, por o Senhor nos responder, Pai. Pelo teu silêncio nós também te agradecemos, Senhor. Obrigado pela mensagem sobre oração. Obrigado por quando o Senhor fala com o irmão da direita e o da esquerda, Senhor, mas me ignora. Obrigado, Senhor, porque eu sei que a minha vida é tua e que sob o teu domínio está ela, Pai. Não só de mim, mas também de toda a minha família. Abençoa, Pai, cada um dos teus servos que se reuniu hoje para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, e que a vontade de orar, o combate do espírito contra a carne, a gente prevaleça no espírito, Senhor, e que nós possamos nos prostrar diante de nosso Deus e te adorar em nosso quarto, Pai, em nosso carro, em nosso local de trabalho, em tudo onde nós andamos, Senhor, porque devemos orar sem cessar. Te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus continue abençoando a vida do Diácono Fábio. Continue usando poderosamente. Guarde o seu coração, a sua mente, sua esposa, seu filho no ventre, suas filhas, no nome de Jesus. Meus irmãos, peguem na sua mão uma contribuição, uma oferta de louvor a Deus. Dízimos, votos na presença do Senhor. Os irmãos sabem que o último dízimo do ano nós não colocamos naquele envelope, mas colocamos nesse amarelo, tá bom? E aí você coloca uma oferta de louvor a Deus, se assim você quiser. Pega na sua mão nesse instante, você que já vai cumprir, devolver o seu dízimo. Não é dar, eu vou lá dar o meu dízimo na igreja, não. Você vai devolver, não é o dízimo para o pastor, não é o dízimo para a Evelyn. O dízimo você está devolvendo a Deus o que é de Deus. Amém? Então é uma ordenança de Deus para o homem. Agora a oferta é você que propõe no seu coração de dar a quantidade que o Senhor propôs no seu coração. Ah, hoje eu vou ofertar 2. Quer dizer que Deus não vai receber a tua oferta. Não é a quantidade, o valor, irmão Bruniel. É o que o seu coração fornece ao Senhor. Agora dízimo, nós sabemos que vem de 10% a 10%. Então é uma ordenança da parte do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero abençoar a tua igreja, o teu povo, que com amor, com alegria, Senhor, de contínuo, Senhor Deus, traz a esse lugar contribuições que são para mantimento, manutenção. E o Senhor sabe, Senhor amado, que a despesa da igreja ela não é pouca. E o Senhor sabe também, Senhor amado, que alguns dos seus servos necessitam de portas abertas. Então, Deus, repreende o migrador, o devorador, que continue, Senhor, abastecendo o celeiro de cada um dos seus ungidos. No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Quem trouxe uma contribuição, por gentileza, saia do seu lugar, coloca aqui no meu braço. Que Deus continue abençoando a sua vida. E hoje, mais uma vez, há mais a oração. É oração para aquela jovem senhora. Pegue a chave e fixe com ela, por gentileza. Deus já lhe abençoe e receba a sua contribuição. Amém? E hoje, mais uma vez, chegamos aqui para agradecer ao Senhor. E oração é nada mais do que isso. Você pode orar agradecendo. Assim como oramos já no pedido, também oramos agradecendo. Então o apóstolo Paulo, como foi também pregado ontem aqui, no meio de uma turbulência, ele falou, ore Tessalonicenses. Então ele está falando, em tudo dê graça, em tudo por tudo. E nesse instante já quero orar a oração final e já passar para o diácono das bênçãos apostólicas. Levanta a sua mão para o céu. Senhor Deus, mais uma vez, queremos louvar por esta palavra maravilhosa, a qual o Senhor usou o seu servo para falar conosco. E antes de falar conosco, o Senhor já tem falado no seu coração. E a tua palavra é uma espada de 2 gumes. Senhor Deus, que a tua presença continue de contínuo sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor amado, por mais esse dia de clamor na tua presença. Senhor, recebe a nossa adoração no nome do Senhor Jesus. Amém. Já não falo entregando as bênçãos apostólicas. Estendam as mãos, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós e toda a igreja diz. Amém! Glória a Deus.